Fala filhão, fala filhona, 10º episódio do ReviverCast. Estamos aqui mais uma vez para a honra e glória de Jesus. E ninguém melhor do que ele, meu parceiro, meu amigo, Pastor Leandro. Aleluia! Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui no nosso ReviverCast. Tava com saudade, meu pastor, viu? Meu Deus! De ouvir esse fala filhão, fala filhona. Tava com saudade já de estar aqui nesse estúdio. E hoje à noite quero dizer a você que temos um grande testemunho, né? Estamos aqui com o nosso irmão Mateus, né, que está aqui nos dando a honra de trazer o seu testemunho de vida. E acredito que você vai ficar impactado com cada palavra que vai ser dita nesta noite. Então, Mateus, quem é o jovem Mateus? Quem é esse jovem aí que hoje à noite vai nos trazer esse grande testemunho de vida para esse povo que está aí do outro lado? Quem é Mateus? Primeiramente, boa noite a todos. Que Deus abençoe quem está assistindo esse podcast e que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu me chamo Mateus William, congrego na igreja Reviver do pastor Leandro e o pastor Alan Diego. E para mim é um prazer estar aqui essa noite, pois... Rapaz, travei agora. Mas para mim é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu sou de Mandacaru, nascido e criado em Mandacaru e moro lá atualmente ainda, e sou filho de Maria, que é a minha avó, né? Mas sou filho de Poliana e Daniel, que é o meu pai. Chamo também minha avó de mãe porque fui criado com a minha avó, né? Desde de novo, quando eu tive a perda da minha mãe. Então é isso. Glória a Deus. Maravilha. Então, com que idade Mateus foi? Lembra ali quando perdeu a mãe, foi criado pela avó, tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha praticamente 11, 12 anos quando eu tive a perda da minha querida mãe. E isso causou muita dor no tempo. Muita dor mesmo. Como foi a convivência familiar até esses 12 anos, 11 anos aí? Lembra bem da sua mãe, do seu pai? Como foi a convivência em família? Na verdade, eu nunca morei com meu pai, né? Meu pai, pelo fato de ser separado da minha mãe no tempo, eu nunca convivi com ele de fato, morando com ele. Na verdade, eu sempre morei com a minha mãe, desde que houve a separação. E esse período qual eu morei com a minha mãe era até turbulento, porque no tempo que eu morava com a minha mãe, ela era usuária de droga. Eu sabia também que meu pai era usuário de droga também. Então, de certa forma, a infância a qual eu convivi era turbulenta. De certa forma dolorido para uma quando tu criança. diz, Mateus, assim, que teus pais, né? Seu pai, como você não viveu com ele, então ouviu falar que ele via no mundo das drogas, mas sua mãe, você morou com ela. Quando você diz assim, ela era usuária, usava dentro de casa, ou você ouvia falar, como era a figura assim da sua mãe? Da minha mãe dentro de casa, né? Na verdade, eu praticamente nunca vi, né, minha mãe usar droga na minha frente. Eu acredito que sempre teve esse cuidado dela com os filhos, de não deixar com que os filhos vissem aquela situação. Então, eu nunca vi minha mãe usar droga na nossa frente. Era mais por conta da minha avó que falava, mais por conta das pessoas também que falavam. Então, eu já tinha essa noção, pela idade que eu já tinha também, 10, 11 anos. Então, eu tinha a noção, por mais que os meus outros irmãos não tivessem a noção que eu tinha. Você é o mais velho dos irmãos? No caso, eu sou o mais velho. Mas, quando você diz que perdeu, né, sua mãe, foi de uma forma trágica? Como foi essa partida? Rapaz, foi doloroso, porque... eu me lembro que no tempo eu participava de um acampamento que era de adolescentes, que era um rapaz que nos levava
para esse acampamento final de semana, da sexta para o domingo, e a gente voltava sempre no domingo pela manhã. E nesse dia a gente foi para o acampamento normal e a gente voltou, né, do acampamento, e de noite tinha uma festa. A festa era de um conhecido nosso na rua e foi todo mundo para a festa e minha mãe foi inclusa. E depois dessa festa que teve, eu não vi mais a minha mãe. Sumiu? Sumiu. Tipo, o último dia que eu vi minha mãe foi nessa festa. Tá entendendo? Foi exatamente o último dia, que foi depois que eu vim do acampamento. Eu tinha passado a sexta fora, o sábado fora e voltei no domingo pela manhã. E aí foi o último dia que eu vi a minha mãe viva, né? Pronto. Mas quando você diz viva, então assim, mataram ela sequestraram, como é que foi assim esse... Sentiram falta dela, em que momento, como é que foi esse Porque momento? A minha mãe, eu até lembro que ela tinha aceitado Jesus um tempo antes, acho que umas 2 semanas antes. Eu acho que ela foi a primeira pessoa a aceitar Jesus na nossa família. Ela tinha aceitado Jesus e praticamente eu acho que depois de 2 semanas aconteceu essa tragédia com ela, entendeu? Ela foi pra festa, a gente ficou na festa, ela bebeu. No tempo que ela aceitou Jesus, ela não estava bebendo. Eu até lembro que certa feita a gente estava num culto, que eu tinha ido com ela para o culto, e não sei quem foi que colocou a mão na cabeça dela, ela caiu lá no chão, aí levantaram. Aí não me lembro muito bem por causa que eu estava com o celular na mão, mas eu lembro que ela caiu. E nesse dia ela aceitou Jesus. Então, depois da minha mãe ter aceitado Jesus, aí houve uma separação entre o homem com quem ela morava e ela, né? Se separaram os dois e ela teve essa recaída. Acredito que nas drogas e na bebida. Porque ela foi para essa festa e depois dessa festa ela foi para a praia com um pessoal. Só que ela não sabia que era planejando algo contra ela. Levaram ela para a praia e o laudo médico disse que estupraram ela na praia e não acharam pouco em estuprar, afogaram ela e mataram. Então a morte foi por afogamento e o estupro também que foi... Então, mas isso no outro dia ficou sabendo da notícia? Não, a gente não soube da notícia porque o corpo não foi encontrado no outro dia, entendeu? Sim. Isso foi no domingo e um rapaz também morreu. O corpo do rapaz ele foi encontrado. Só que a gente não sabia. A gente estava tipo pensando, amanhã ela some, mas aparece depois de 1 dia, 2 dias. E ela estava na festa, então ela vai aparecer a qualquer momento. E a gente não sabia. Só que passou 1 dia, 2 dias, 3 dias e a gente já ficou preocupado. Né? Oxê, cadê manhã que não aparece? Aí foi quando todo mundo começou a procurar. E eu lembro que antes da gente saber, tinha passado na TV. Sim. Antes da gente saber da perca, tinha passado na TV, só que ninguém reconheceu. Ninguém sabia que era ela. Aí minha avó, né, que hoje eu chamo de mãe, foi justamente no ML, foi reconhecer o corpo e quando chegou lá reconheceu pelo dedo dela. Porque pelo rosto não estava reconhecendo. Porque o dedo dela era assim, dobrado por causa de uma pancada que tentaram matar ela outra vez e acabou quebrando o dedo, algo assim do tipo. Então a minha avó reconheceu depois de ter ido lá no EML. E quando eu recebi a notícia disso, isso para mim foi muito doloroso, pastor. Muito doloroso, porque eu era pequeno, era 11, 12 anos, mas eu tinha noção, sabe? Meus irmãos não tinham, mas eu tinha noção. Porque o segundo mais velho, ele tem 19 anos, ou é 20. E no tempo ele tinha 5,
6, 7 anos, por aí. Muito novo para poder guardar na memória, né? Entendeu? Então eles não tinham a noção a qual tinha. Então, quando eu soube da notícia, me revoltou. Eu me lembro que eu estava saindo do beco da casa da minha tia, porque lá em casa é uma casa, a casa da frente é a nossa, e do lado tem um beco, do lado da nossa casa, que dá para a casa da minha tia, que não mora mais lá, e da outra nossa tia, de consideração. Então, quando eu entrei no beco, porque minha avó estava lá na casa de minha tia, chamada Zana, ela saiu de lá e já trouxe a notícia, tipo, mataram Poliana. E isso para mim, na hora, foi um choque de eu pensar, não, quem é que matou? E na mesma hora eu me lembro que eu pensei e disse, verbalizando, eu vou matar quem fez isso com a minha mãe. Aí foi daí que tudo mudou na minha vida depois dessa situação. Então quer dizer que de um jovem normal, pastor, não, de um jovem que era um jovem tranquilo, né, se abriu esse buraco na alma de Mateus e trouxe, infelizmente, uma história bem diferente, né? Mudou a trajetória. Cenário, né? Exatamente. Meu Deus do céu, que momento difícil. A revolta que foi criada. Mas, Mateus, em morar dentro de um local, né, em Mandacaru, isso facilitou também para que esse sentimento viesse com mais evidência, saber que tinham tirado a vida da sua mãe, onde pouco tempo você estava com ela ali, brincando, se distraindo, e saber que por mãos de homens ou de pessoas que tiraram de você o abraço, o afago de uma pessoa que transmite tanto carinho, tanto amor, porque dá para entender pela sua fala que mesmo que usuária de droga, que mesmo que vivesse em um mundo um pouco distante da normalidade, mas o amor de mãe dá para entender que você recebia, né? Que você sentia a guerreira que ela era para poder estar perto de vocês, né? Já que não teve o pai por perto. Mas quando escuta essa notícia, algo revolta assim de dizer, eu tenho um amigo que comanda a área, eu tenho um conhecido que pode fazer justiça por mim. Isso influenciou ou foi só a perda mesmo que aflorou dessa forma? A verdade, pastor, é que eu não fui, de certa forma, influenciado por pessoas. Faz isso, faz aquilo. Não. Eu acho que foi a semente que o diabo plantou, sabe? Em minha mente, depois do acontecido com a minha mãe. Porque eu não sabia como é que eu faria tal coisa. Só que aquilo ficou marcado de tal forma em minha mente, de eu dizer, verbalizar. Na hora que eu saí do beco da casa da minha tia, eu falei verbalizando, eu vou matar quem fez isso. E foi tão impregnado em minha mente que quando eu fui crescendo, isso não saía, sabe? Eu cheguei a me envolver com drogas depois que eu fui ameaçado na rua por causa do meu pai. Porque meu pai era dono de uma boca e eu não podia dizer que ele era meu pai. Eu não podia chegar e dizer, meu pai é tal pessoa. Não podia falar o vulgo dele. E, de certa forma, para alguns lugares que eu ia, era limitado. Tipo, Mateus, não vai para ali para cima, porque ninguém ali pode saber quem é teu pai, porque se souberem quem é teu pai, vão fazer alguma maldade contigo para atingir o teu pai, e o teu pai ir lá e querer fazer alguma coisa e ser um desastre depois. Então, eu sempre tive esse cuidado pela minha avó, dela falar essas coisas para mim. Só que eu nunca fui influenciado do tipo, faz isso, Mateus, faz aquilo. Então eu acredito que foi uma semente do diabo em minha mente. Então até antes da partida da sua mãe, Mateus vivia uma vida normal, de uma criança, um pré-adolescente normal, bola de gude, bola, exato, pipa. até os
15 anos foi assim. Sim, depois da perda ainda conseguiu... Foi, até mesmo os 15 que criou anos... essa revolta, mas ela estava guardada ali no coração. Sim, até os 15 anos. Só que o fato de eu vir de uma família muito abaixo da média, eu vi os meus amigos também, tipo, vamos supor, uma chinela boa, uma roupa de marca. E isso foi mexendo com a minha mente, porque eu não podia ter uma roupa de marca, eu não podia ter uma chinela boa, eu não podia ter algo bom. E isso, de certa forma, mexeu comigo também, em meu coração, sabe? Teve um tempo que um rapaz me chamou. E aí, Matheus, bora fazer um assalto? E eu, rapaz, bora. E fui. E foi fácil, sabe? Foi tão fácil que eu fiquei, rapaz, ganhei um dinheiro tão fácil, agora eu vou poder comprar algo pra mim. E isso eu já tinha o quê? 14, 15 anos já. Sabe? Então, de certa forma, houve sementes plantadas pelo diabo, quanto também houve uma certa influência, sabe? De amizade, não do tipo, vai, Matheus, faz aquilo. Mas nesse tempo aí, já bebia, usava alguma droga ou não? Não. Nunca bebeu? Eu tinha usado apenas maconha uma vez, porque eu tinha visto os meninos usando, aí eu, rapaz, eu vou usar. Apenas uma vez eu usei e não usei mais. Eu usei porque no momento, deixava... no momento ali da emoção, disse, eu quero ver se esse negócio é bom. Aí usei ali, só que não curtiu. Foi. O pastor Leandro curtiu um bocado de tempo. Um bocado, meu pastor. Mas na verdade o Matheus parecia livre por fora, mas estava preso por dentro, né, pastor? Essa mágoa que Matheus tinha no coração, eu creio que foi essa porta que se abriu para tudo aquilo que Matheus entrou, né? Na vida das drogas, na vida do crime. E ele Matheus... só tentou, mas não entrou não. Ele só deu um teste, mas não... Deus tinha tanto chamado na vida do homem que ele tentou fumar maconha porque estava ali no meio da turma e disse, rapaz... Não, mas isso aí foi no início. Foi no início. E depois desencadeou, na verdade. Aí depois, né? Ó... A primeira vez que a primeira usou... vez, assim foi comigo também, pastor. Na primeira vez eu disse, rapaz, esse negócio não presta não faz efeito não. Mas depois de outros dias, pronto. Aí o negócio... Eu acredito que a primeira vez aconteceu, né? Normal ali, Rick, só uma mulinga no meio da rua, com os amigos. Comeu muito. Aí pronto. Aí a larica, deu a fome. Que... Aí fiquei tranquilo, normal. Só que o medo da família saber era maior. Então, não queria, sabe? Mas não, a do assalto cavou bem. Disse, rapaz, fui ali, assaltei, já tô com dinheiro tão fácil. Só que, pastor, eu me lembro que no tempo, eu era meio, sabe, bagunceiro. Traquino. Eu, às vezes, tirava até dinheiro da carteira da minha avó para ir jogar videogame. Então, eu acredito que isso foi um degrau... Um abismo chamando o outro, né? Entendeu? No reino espiritual hoje, a gente sabe que... Aí foi aonde desencadeou esse momento aí de eu ir com um rapaz e a gente chegou na mulher, na parada de ônibus, tomou o celular dela e foi-se embora. Vendeu o celular e pronto. E praticamente a rua todinha ficou sabendo da rua onde eu moro. Ficou todo mundo sabendo. Meu Deus do céu. Eu fiquei logo nervoso. Matheus, ladrão de... Pronto, aí eu fiquei nervoso. Eu era novo ainda, né? Eu tinha 14, 15 anos. Mas isso foi uma das primeiras vezes que aconteceu assim, de eu chegar em alguém e tomar o celular. Entendeu? Mas, Matheus, durante esse período aí, entre esse assalto e quando sua avó passava essas informações, olha, Matheus, não vai em tal área, qual era o sentimento que ficava dentro de você? Dizia assim, eu não posso andar num bairro que eu nasci, né? Pastor, eu acredito que foi depois do que fizeram comigo, algo que fez com que eu entrasse mesmo a fundo nessa vida errada. Foi quando eu estava na frente de casa, minha avó ela tinha chegado para mim e dito, eu tive um sonho. O sonho que eu tive foi que a gente estava descendo a ladeira do Padre Zé e vinha um carro atrás da gente e nos perseguia para
tirar a nossa vida. Aí ela disse que acordou e pronto. Só que ela disse que para ela não foi um sonho. Porque minha avó tem dessas coisas aí, de sonhar e acontecer, sabe? Aí ela disse que não foi praticamente um sonho, foi tipo um alerta. aviso. Aí certo dia eu estava na frente de casa, um dia chuvoso, e eu peguei o celular e fui para frente de casa escutar música. E vi um carro na ladeira, e esse carro parou na minha frente. E perguntou: "Ei, boy, tu é filho de não sei quem é?" Perguntando sim. Do meu pai. Eu não era envolvido no tempo, não tinha nada. Não devia nada, né? Aí perguntaram isso, aí eu disse: "Sou." Aí ele: "Tu é filho?" Não, eu fiquei calado, na verdade. Ele perguntou, eu fiquei calado. Não respondeu. Não respondi. Aí ele: "Ei, boy, tu é filho de não sei quem é?" Aí eu fiquei calado. Aí ele deu a ré no carro, puxou para trás o carro e tinha uma calçadinha para subir, né? Até onde eu tava. Aí ele jogou o pneu da frente por cima. Quando ele jogou o pneu por cima da calçada, eu saí correndo. Aí eu fui para o Beco de Zé Borges correndo, né? Aí desci para lá, fui-me embora e procurei minha prima, porque minha prima, ela acabou se envolvendo nas drogas muito cedo e fui atrás dela, né? E fui falar com ela: "Ó, chegaram lá na rua lá de casa, um cara num carro fez isso e aquilo comigo. E aí, o que é que eu faço? Se eu voltar para casa, vai dar errado, porque ele sabe onde eu moro. Ele sabe que eu corri. Ele sabe de tudo isso aí. E aí, o que é que eu faço?" Aí eu acabei dormindo não em casa. Não dormi em casa nesse dia, dormi na casa de alguém, que eu nem lembro. Só que, pelo fato do meu pai ser muito considerado e dono de... Tem uma influência dentro do bairro lá. Dentro da boca, o povo olhava para mim e acolhia, entendeu? Então, eu dormi lá na casa de alguém que eu nem conheço, nem sabia, nem lembro, na verdade. Então, eu acredito que foi depois desse dia. Depois desse dia aí foi onde, pronto, não posso mais voltar para casa e o jeito é eu me proteger. Já sabem quem eu sou, já sabem de quem sou filho. Então já me ameaçaram e agora? Pronto, não volto mais para casa. Aí foi onde eu comecei a me envolver ainda mais. Foi quando eu liguei pro meu pai, que estava preso, falava com ele por ligação: "Ah, me ameaçaram, não sei o quê. Ó, fica aí na casa de não sei quem. Ninguém vai mexer com você aí, não sei o quê, não sei o quê." Pronto, aí foi onde eu comecei a conhecer pessoas que eram envolvidas, que conhecia meu pai, e comecei a usar droga, usar maconha, usar cocaína. E o sentimento qual eu tinha lá atrás, da infância, de matar quem fez isso com a minha mãe, esclareceu ainda mais. Aí foi onde que desandou mesmo. Desandou tudo. Então chegou a se envolver mesmo pesado no mundão. Foi. Dentro do sistema, quando olhavam para Matheus, viu o quê? Matheus como um cara de atitude, um cara que estava decidido a o que der deu e sai da frente que... Na verdade eu era tímido, sabe? Eu gostava de ficar calado. Só que eu tinha uma malícia, sabe? Eu me lembro que certa feita, um rapaz que não me conhecia, veio de outro lugar, e ele chegou para mim e disse: "Ei, boy, não sei o que", e falou uns negócios comigo. Aí tinha um cara que é um dos que comanda, olhou para ele e disse: "Ei, tu sabe quem é o boy? Tu sabe de quem ele é filho? Tu sabe se eu der uma arma aqui na mão dele, será que ele te pega aí agora?" Aí, de certa forma, ele chegou tipo dizendo para ele: "O boy é calado, mas tu conhece?" Aí foi onde ele maneirou assim, aí ficou na dele, aí soube de quem eu era filho, aí houve aquele respeito, sabe? Então, de certa forma, eu era calado, porém eu tinha atitude, sabe? E as pessoas já tinha até quem, não precisava nem você falar, já tinha quem ele defendia, né? Já tinha quem... Não entra aí não, que se entrar por aí dá errado. E então, na verdade as palavras de influência também, né, pastor? O caminho de Matheus era ser o chefe da boca. Era.
Quanto tempo, Matheus, passou nesse mundão aí? Como é que foi? Se envolveu esse período, mas essas ameaças, qual foi o ponto que chegou para dizer assim, o caminho da libertação começou por X? Qual foi o primeiro passo que fizeram contigo? Eu soube, né, a gente conversando, as ameaças, então sua avó procurou um apoio, como é que foi bem esse lado aí? Pastor, num tempo que eu sofri as ameaças, era por conta que eu já estava muito envolvido, né? Pelo fato de Mandacaru haver duas facções, então eu era de um lado e tinha outra lá do outro lado. E souberam, né, que eu estava envolvido, que eu estava mexendo com isso e aquilo. Então, de certa forma, já é aquela ameaça generalizada, que é exatamente pelo fato de eu me envolver com outra facção. Então, houve já essa ameaça, fora as ameaças individuais, né? De alguém que não gosta de você e tipo, isso, eu vou lhe pegar, eu vou lhe matar. Então, houve essas ameaças individuais e houve a ameaça coletiva, né? Pelo fato de eu ser de uma facção. Teve uma ameaça, foi antes de você já sair. Exato. De lá, uma que eu lembro que contou de um rapaz que chegou, ele contou até lá, apaixonado. Um rapaz que chegou, parece que estava até armado. Foi isso? Sim. Lembra aquele de uma ameaça que o rapaz chegou. Disse, parece que ele estava procurando turma, ele estava na frente dele e ele não conseguiu enxergar você. Rapaz, eu não lembro. Vamos lá que a gente vai chegar nisso daí. Coisa, pastor, muita coisa. Vamos logo para essa etapa aí, para a gente não se perder. Então, como teve essa ameaça coletiva, aí a sua avó entrou em cena para acionar o... eu passei praticamente um ano envolvido, né? Passei um ano envolvido, trocando tiro. Chegou mesmo a trocar tiro, a andar armado. Já, vender droga. Então tava pesado mesmo. Já. Pelo fato de meu pai ter a influência, então as coisas eram mais acessível para mim, sabe? Droga, arma. Então, nesse tempo que eu já estava envolvido, eu me lembro que eu estava indo para casa um dia, eu tinha saído do beco de Zé Borges, né? E eu estava usando droga com um amigo meu. E eu disse para ele, cara, eu vou me embora. Aí ele disse, eu vou também me embora, eu estou sentindo algo estranho aqui dentro de mim. E tu sabe, né, Matheus, quando eu sinto algo assim estranho é porque vai acontecer alguma coisa. E eu me lembro que eu disse, bora-se embora. Aí ele disse, mas se tu quiser ficar aí com a arma aí, olhando aí, se vai descer os caras, tu pode ficar. E saí eu, não, vamos embora também. Eu tô sentindo também, de eu ir embora, vamos embora. E eu saí, né? E como eu morava no lugar onde eu moro hoje, esse lugar onde eu moro, ele é tipo o meio. Fica entre uma facção e a outra. Então, como eu moro no meio, passa tanto um lado quanto o outro, na rua onde eu moro. Faixa de Gaza, meu Deus. Tá entendendo? Então, nesse dia eu tava indo embora. E quando eu cheguei na esquina de casa, eu me lembro que eu enrolei a esquina e andei 3 casas. Tava umas 4 casas antes de eu chegar na minha. E lá na outra esquina, de madrugada, umas 2 horas da manhã, colocaram a cabecinha, olha na esquina. Meu Deus. Aí foi quando eu olhei e vi, né? Oxente, estranho. Aí parei, isso antes de chegar em casa, na rua de casa já. E quando eu parei, ele tirou a cabeça. Aí foi e colocou de novo. Aí eu pensei, se ele colocar de novo, eu partiu, correr. Quando ele tirou e colocou de novo, eu corri. Quando eu corri, ele começou a tirar. Um monte de cara saindo assim da esquina. Aí até hoje eu até penso isso, rapaz, e se eu não tivesse visto? Se eu tivesse chegado em casa, eles não tivessem colocado a cabeça e visse onde eu entrei e fosse me buscar lá dentro. Jesus. Até hoje eu penso isso e
quando eu tô orando e penso disso, eu começo a agradecer a Deus, porque eles estavam em sentido vindo E eu estava indo ao encontro dele. e eu estava indo ao encontro. Agora imagina se eles não tivessem na esquina, e sim tivessem já na esquina onde eu iria enrolar. Se demorasse mais um pouquinho lá, na hora que disse, rapaz, tô sentindo uma coisa ruim, um negócio... Tá entendendo? Se fosse ficar mais um pouquinho, que Eu possivelmente tinha- eu podia até invadir, né? Onde você estava lá, onde estava, mesmo que tivesse com as armas, poderia ser Então- surpreendido pelo ataque do adversário. Né? Então, de certa forma, de certa forma não. Na verdade, eu fui ameaçado diversas vezes e nesse dia foi um dos primeiros livramentos que eu lembro, né? Que eu lembro. Porque quando eles começaram a atirar, eu desci, corri, né, para onde eu estava, avisei para os meninos lá e a gente subiu de volta. Aí foi quando começou a troca de tiro para lá, tiro para cá. E no outro dia a gente amanheceu na rua e teve tiro também de manhã já, bem cedo, de 6 horas da manhã. Então, eu já era, de certa forma, envolvido de trocar tiro, de querer tirar a vida de gente, de já querer fazer besteira mesmo, sabe? Então, é isso. Então, a pergunta é, sua avó entrou em cena lá, entrou em contato com conselho tutelar, aquela que te enviaram para um local de abrigo? Sim, sim. Eu lembro que eu procurei ajuda, né? Eu sabia e sentia que iria morrer, porque eu estava tão aprofundado que às vezes eu ficava pensando, rapaz, quem é que vai ser o próximo a morrer em Mandacaru? E o que vinha era, vai ser eu. E passava isso constantemente na minha mente. E eu me lembro que minha avó chegava para mim às vezes e dizia, Mateus, não sei quem sonhou contigo estirado no chão, que te mataram, aconteceu isso e aquilo. E minha avó chegava falando isso constantemente para mim, dizendo que a pessoa teve sonho, que sonhou comigo, que meu tio sonhou também. Eu sonhava também morrendo, de gente chegar invadindo onde eu estava morando, porque no lugar onde eu estava morando já era um lugar que eu já estava querendo me sair, porque eu tinha sido preso. E essa parte não estava sabendo, não. Foi preso? Eu fui preso ainda. Menor. Foi. De menor. Foi o que aconteceu? Eu tinha ido assaltar, né? Lá na praia. E isso não foi... Isso foi depois de eu ter ido até a minha avó, pedir o dinheiro do aluguel, porque eu estava morando com o pessoal e nesse período eu estava sem dinheiro. E minha avó disse que iria me ajudar com o dinheiro no aluguel. E quando eu cheguei lá, ela disse que não tinha. Aí eu saí com raiva de dentro de casa. Saí com raiva, peraí, eu vou ali assaltar agora. Aí foi onde eu me torei. Foi onde eu me torei. Porque eu saí de casa com raiva e fui em sentido ali Manaíra, ali Shopping Tambiá, a pé. Shopping Manaíra. A pé. E ali eu encontrei uma mulher, rapaz, eu vou tomar o celular dessa mulher aqui mesmo, pronto, e acabou, e tchau. E foi na hora que eu tomei o celular dela, vim embora andando, por dentro ali, Barro dos Ipês. E tomou só com... Foi, só não na tava fala armado, mesmo. não, foi? Só no grito. E ela entregou o celular e me deu e eu vim embora, andando. Aí foi quando eu cheguei ali, perto do posto Ayrton Senna, que eu percebi que tinha gente me seguindo de moto. Aí foi onde, rapaz, tem gente me seguindo de moto. Eu não posso descer pra favela, porque se eu descer vai levar a polícia pra lá e a merda vai ser maior. Então eu vou ter que dar meus pulos por aqui. Aí foi quando eu subi, voltando pra escola ali, Francisca Moura. Aí eu percebi que tinha gente me seguindo de moto na contramão da rua que eu tava subindo. Aí eu desci a ladeira correndo pela escola e entrei dentro de uma casa, que é tipo um quintal, um terreno. E eu tentei me esconder lá. Aí foi quando a polícia me pegou lá. Foi mesmo. Então alguém estava te seguindo enquanto a viatura estava vindo a caminho. Já vim na caminho. Aí foi onde eu fui
Passou quanto tempo ainda? Ou não ficou? Eu não desci para o CEA, né? Para o presídio CEA de menor, mas eu passei um dia na delegacia ainda, por conta do roubo, né? E pelo fato de eu ter 16 anos, eu tinha 16 anos já, ou não, eu tinha não, 16 anos não, eu tinha 15 anos 15 ainda. anos. Tinha 15 anos ainda e eu tava prestes a fazer 16 no tempo, porque eu lembro que eu tava na cela, né, sozinho, e quando eu falei da onde eu era, que eu disse que eu era de Mandacaru, e os outros presos que estavam na delegacia começou a gritar, tipo, ei boy, vou cortar tua cabeça, vou te matar quando tu descer, não sei o que, cortar teus braços, tuas mãos. Meu Deus do céu, foi Vou mesmo. pegar tudo. Ameaça, Pronto, aí foi daí que eu orei dentro da cela. A primeira oração de Mateus. Foi uma das, porque é a que eu mais lembro. Porque eu me lembro que eu disse, Senhor, se tu me tirar daqui, eu vou para a igreja. Eita, já fez o primeiro clamor. Foi. Se tu me tirar daqui, estão querendo me matar. Se tu me tirar daqui, eu vou para a igreja. Então, no outro dia já teve a audiência, né? E nessa audiência eu fui liberado. Aí eu, cara, agora eu tenho que ir para a igreja. Viu que o negócio tava funilando. Foi. E o bom é saber que nos dias de dores a gente sabe que a gente pode clamar pelo um Deus que nos socorre, né? Só que mesmo assim, eu falando isso, eu não fui não. A gente é teimoso, né? O coração desejava algo, mas a atitude não respondia o que o coração pedia. Aí foi onde eu clamei, Jesus me tirou de lá e pronto. Aí foi onde despertou o interesse de sair de Mandacaru. Aí onde entra a questão de eu ter ido até a minha avó, né? Ah, tá. E foi procurar sua avó para pedir ajuda. E foi onde ela viu que a ajuda seria agora procurar um conselho tutelar, procurar ir aí, procurou. E qual foi a solução para o momento? Como eu era de menor, né? A minha avó procurou o conselho tutelar. E o conselho tutelar ele tem um programa que se chama PP Vida. Esse PP Vida ele praticamente direciona os adolescentes que estão sofrendo ameaça. E eu me lembro que a minha avó entrando em contato com o conselho tutelar foi disso, olha, o PP Vida ele vai vir tal dia, ele precisa levar roupa e a gente vai encaminhar ele. Vocês não vão poder saber para onde ele vai, vocês não vão saber o estado, vocês não vão saber aonde eles vão estar, porque ele está sofrendo ameaça e ninguém pode saber onde é que ele está. Aí foi onde eu vou, né? Não vou morrer aqui. Então aí foi a primeira internação de Mateus. Foi aonde eu fui para não morrer em Mandacaru e o PP Vida foi e me levou para outro estado, o estado de Pernambuco. E eu passei praticamente quase um ano em Pernambuco depois disso. Mateus, com isso, nesse momento a gente vai chamar, querido, os nossos colaboradores. Nós estamos aqui porque tem pessoas que abençoam esse programa, abençoa esse momento, né? E um dos nossos colaboradores é NL Salgado, Sabor da Nossa Festa. I remember when I lost my mind. There is some pleasant about that place. Even the emotions and an echo. There's so much space. And you there, we don't care. There is Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui,
A gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em BPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação. Esses são os pilares que nos movem todos os dias e você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. Isso aí, querido. Todos esses nossos patrocinadores, ó, NL Salgados, Ciclo Bike, nós temos também aqui Impacto Soluções Contábeis e Impacto Comunicação e Marketing, que é o local onde a gente faz esse trabalho incrível do ReviverCast. Então, todos esses aí, entrem em contato se você se enquadra, né, para sua festa. Tem o NL Salgado, se você quer ficar fitness em dia, ter aquela musculação em ordem, Ciclo Bike, pega a bike ó, à noite, João Pessoa, local incrível, né? Empresa Impacto Soluções e de comunicação, tá? Contamos com o apoio de vocês, porque esse povo tem nos abençoado a estar aqui neste ambiente. Meu pastor, na verdade, o senhor precisa, né, dar umas pedaladas mesmo. Não, eu preciso comer coxinha. Porque a sua barriga, a gente tem visto nos últimos dias que tem dado uma crescida, viu? Então vamos falar com o Ciclo Bike, né, aí, para comprar uma bicicleta aí, pra gente dar uma pedalada, né? Mas ele já tá comendo, olha como ele é terrível, povo. Vamos lá, Matheus. Então, Matheus, aí a primeira internação, né, que o jovem Matheus teve, e daí mais 2 internações, no caso aí, depois dessa primeira teve mais 2 internações. Sim, sim. E aí foi onde Matheus, na verdade, foi alcançado lá dentro, na verdade, né, pelo Evangelho, mas Matheus não se firmou, na verdade, lá na internação, Matheus não se firmou e teve uma continuação ainda na vida ainda pregressa ainda, não é isso? Sim, sim. Eu tinha sido levado pelo PP Vida para Pernambuco e eu fiquei em uma casa de apoio em Pernambuco, uma casa de recuperação de usuários de droga e etc. E eu passei 3 meses nessa casa de recuperação, onde eu me lembro que eu queria fugir direto de lá. Foi lá para um apoio e tu tava querendo fugir. Por quê, homem? Porque lá era uma casa toda fechada e eu lembro que era um muro bem alto mesmo, um portão bem grandão, parecendo de um presídio, e eu vou fugir daqui. E tinha um rapaz também daqui de João Pessoa, até esqueci o nome dele, mas eu lembro que ele estava comigo lá nessa casa de recuperação. Meu Deus. E a gente pensava em fugir todo dia. Eu me lembro que... 2 mentes maquinando fugir. Eu me lembro que teve uma noite que a gente tentou fugir, um rapaz que também era da casa de recuperação, um senhor, ele viu. Aí não deixou não, a gente fugir não. Foi. Pronto. Aí foi onde a gente... Mas com 3 meses saiu voluntário ou conseguiu fugir? Não, eu não consegui fugir não. Dessa primeira não? Dessa primeira não. Aí mas então, como foi a saída desse primeiro momento? Só que eu passando 3 meses lá, eu fui me adaptando no lugar, sabe? Fui dando os primeiros passos, orando. Eu tinha aceitado Jesus, porque todo dia tinha culto lá pela manhã, culto matutino, de 6 horas até as 7. E eu fui me adaptando aos poucos, fui conhecendo um pouco ali a história de um, de outro, que está na igreja. E aos poucos fui caminhando. Só que não era aquele caminhar como é hoje, né? Era algo, tipo, praticamente forçado pelo fato da instituição ser uma casa evangélica. Na verdade, só tinha aquele... Só tinha aquilo ali e pronto. Então é isso ou você nada. Aceita o céu ou o céu. Você não tem o direito de escolha. Pronto, aí eu passei 3 meses nessa casa de recuperação. Aí foi onde o PP Vida, ele me tirou de lá e levou para outra. Que eu até gostei de ter ido para outra. Essa outra a qual eu fui,
era também em Pernambuco, era em um monte, bem alto. Olha o mistério, no monte, cante. E era em uma fazenda. E o ambiente, o local, ele mudou, sabe? O meu pensamento. Porque quando eu cheguei lá, eu já não pensei em fugir. Foi onde rapaz, daqui eu não fugi Já não. tinha uma sensação de liberdade, né? Daqui eu fico 1 ano, 2 anos, aqui eu fico tranquilo. Aí foi onde eu fiquei nessa casa de recuperação também, que eles me levaram, não foi por eu quero ir para tal lugar. Foi eles mesmo que fizeram. É eles que relocaram, né? Direciona a gente. Então, eles me direcionaram para essa casa de recuperação, que é bem famosa, que é porque existem em todo o Brasil e Tem fora base, do Brasil. Né? Tem base em toda Porque eu acredito que vocês já ouviram que é Fazenda da Esperança. Já ouviu? Eu Fazenda não. da Esperança, eu já. Se falar da esperança, eu vou para lá passar um Aí- dia pensando que é para esperança para minha vida. Aí eu fui para essa casa em Pernambuco e fiquei 9 meses lá. 9 meses. Num dia que eu pensei em fugir, me tiraram de lá. Foi, meu Deus. Aqui você não precisa fugir, não. Só já pensou. precisa. Foi. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Porque eu já estava tanto tempo sem ver minha família, tanto tempo sem ver ninguém, Bateu a saudade. que Não já tinha, estava batendo. não tinha visita, não. Não tinha visita. Por Ninguém conta podia do- saber onde, Não sabia. onde eu estava. Aí ninguém sabia onde eu estava, ninguém sabia como. Se estava vivo, se tava. Ninguém Onde sabia. estava. Não é à toa que quando eu ligava para minha avó, às vezes eles nem atendiam, porque eu podia ligar uma vez por mês. Era só uma vez e pronto. Então às vezes nem atendia. Aí eu ficava tipo triste, angustiado. Querendo saber como estava a família. Era. Então num dia que eu pensei em sair de lá, me tiraram de lá. Aí me levaram outra casa. para outra casa. A Só que terceira agora. não, isso daí foi outra casa que eu pensei que eu iria morar sozinho já. Porque o PP Vida ele tem um programa de tipo proteger você e também dar uma certa estrutura para você começar a viver em sociedade. Sim, entendi. Entendeu? Porém, fora do estado onde você Entendi. Residia, né? exatamente. Então, eles me tiraram de lá, dessa casa de recuperação em Pernambuco, e me levaram para uma casa normal, de uma mulher lá, que eu nem conheço. Passei 1 mês na casa dessa mulher, um quartinho bem estreitinho, porque eu iria para outra entrevista aqui em João Pessoa. Foi onde eu vi minha família. Aí eu desci para João Pessoa, e quando eu desci para João Pessoa, eu vi minha família depois de 1 ano. Aí voltei para a mesma casa de recuperação, a fazenda, e fiquei lá, eu acho que mais umas 2, 3 semanas. Aí me levaram para outra casa, que eu acho que é 4 casas de recuperação. Eu digo 3 porque essa que eu vou falar agora não era uma casa de recuperação, era uma casa de doação, Sim. de cuidar de crianças para ser Tipo adotada. orfanato, né? Exato. Aí eu fiquei uns 3 meses nessa casa, que era de doação e etc. Aí de lá eu podia já fazer algumas coisas, porque eu já não estava num programa de PP Vida, eu estava num programa chamado PPCAM. PPCAM é onde dá essa estrutura, sabe? Quando você fica de maior, eles dão a estrutura e você vai começando a se desenvolver. Então tem a trabalho. liberdade de sair. Eu já tinha uma liberdade de sair. Aí nesse tempo eu comecei a estudar, comecei a ir para a escola, fui algumas vezes para a igreja. Eu tenho até vontade de ir nessa igreja a qual eu fui, porque quando eu saí da casa de recuperação de Pernambuco, que era católica, eu fui para essa casa de apoio, não, de doação. E lá eles eram evangélicos e eles me levaram para uma escola dominical na Assembleia de Deus, e eu aceitei Jesus na escola dominical. Isso depois de eu ter saído da casa de recuperação na verdade, essa de doação, né? Que era PP Camp. Tá meio confuso, né? Não, porque saiu foi para PP Camp, onde você teve Não, mais PPCAM é uma instituição, é um programa. É eles que direciona, faz parte também do Conselho Tutelar.
entendeu? Eles fazem parte do conselho tutelar e eles me direcionaram para essa casa de doação, para ficar um tempo lá. Não era tipo... Era só esperando. Era ver só se esperando para se me conseguia. dar a estrutura para eu começar a viver em sociedade. Matheus, mas dessa quarta casa, né, que você foi, um certo dia, a gente trocou um papo, eu, você, pastor Alain, e você nos informou que teve uma fuga, foi pastor? Pronto, aí foi, Teve tempo. é onde entra a questão de... A gente quer saber dessa história aí. É onde né? entra a questão, depois que eu saí dessa casa de doação, me levaram para outra casa. Aí era uma casa de recuperação. Pastor, você quer gostar, pastor, de casa de... Rapaz, o cara passou pelo Não era nem de escolha casa, minha, era Não eles era mesmo gostar, que- não, era porque necessário, tinha né? que ser mesmo, né, Era Matheus? eles que... Recambiava. Era. Aí me levaram para uma casa de recuperação em Rio Grande do Norte. Aí foi onde eu saí de um lugar onde eu já tinha uma certa liberdade, onde eu ia para a escola, onde eu ia, às vezes, para a igreja, e me colocaram em uma casa a qual eu era preso. Tipo, em Guaprimeira. Sim, aí trouxe a lembrança. Aí eu, rapaz, vou ficar aqui não. Aí foi quando eu me lembro que um certo dia, né, de tarde, eu peguei minha roupa, depois do almoço, eu almocei porque eu não ia sair Já de estava com fome. quantos anos já, Matheus? Eu já estava com 17. 17. Eu saí daqui de João Pessoa com 16. Aí eu já estava com 17. Aí Juntar essa roupa. juntei as roupas, eu acho que eu peguei o ventilador e algumas coisas e, rapaz, depois do almoço eu vou me embora. Vai estar todo mundo dormindo, o muro é baixo, porém, por mais que seja baixo, é um lugar esquisito, Distante, da cidade. Então vou arrumar as coisas e vou me embora. Foi onde eu pulei o muro e vim embora andando. Foi onde eu vim andando de Pernambuco, de Rio Grande do Norte. Me lembro que eu andei praticamente 24, 25 quilômetros para chegar em uma fábrica, porque eu tinha saído praticamente 1 hora, 2 horas da casa de recuperação. Eu só parei de andar quando eram as 6, 7 horas da noite. Meu Deus. Quase 5 horas andando, 5 a 6 andando. horas. Estrada, meu Deus Foi. do céu. Aí andei bastante, eu me lembro que no meio do caminho, aonde Jesus começou a Mudar o trabalhar, cenário. né? Agora a história começa a mudar, né? Aí foi onde que eu tava vindo na BR, eu me lembro que passou um rapaz na bicicleta. Ele tava vendendo din-din e ele passou do outro lado da BR dizendo: Jesus te ama, vai pra igreja. Meu Deus. E eu me lembro que eu não ouvi direito. E eu, oxe, esse cabra tá falando o quê, hein? Só que eu ouvi ainda ele dizendo: vai pra igreja. Eu não ouvi direito ele dizendo: Jesus te ama. Aí ele passou, eu não ouvi direito. Aí ele voltou. Quando ele voltou, ele repetiu: Jesus te ama, vai pra igreja. Meu Jesus. Aí foi onde eu não sei o que aconteceu no meu coração, só sei que surgiu um desejo. Rapaz, eu hoje mesmo vou ter que ir pra igreja. Hoje mesmo eu vou pra igreja. Vou ter que ir pra igreja. Aí eu andando na BR, era de tarde ainda, eram umas 4 horas, porque já tava uma sombra, né, na BR. Então era umas 4 horas por aí, 4, 5 horas. E eu andando e pensando nisso, se eu achar uma igreja no meio do caminho, eu vou parar, vou entrar, vou assistir o culto e volto a andar. Aí não achei nenhuma. Um peregrino. Achei nenhuma. Aí fui-me embora andando, Mas o coração queimando de dizer... de ir para a igreja e pensando, se eu não achei, quando eu chegar em João Pessoa, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para uma igreja. Eu me lembro que eu cheguei Continuou caminhando. Exato. Qual foi a hora que parou ali? Eu parei numa fábrica. Quando eu cheguei numa Cansado, Matheus. Muito cansado, os exausto. pés doendo, eu já tava com os pés doendo, eu tava de sapato, mas tava doendo meus pés, segurando não era nem bolsa, era sacola, a sacola rasgou. Meu Deus. Então eu tava já cansado demais até. Eu me lembro que eu cheguei numa fábrica e da fábrica pra frente não tinha mais luz, tava tudo escuro. E eu pensando comigo, rapaz, não dá pra ir andando nesse escuro não.
para um carro aí, queira fazer alguma coisa. Não, vou parar aqui na fábrica e espero até amanhã. Me lembro que quando eu cheguei de frente da fábrica, eu comecei a chorar. Rapaz, Bateu o desespero. Meu Deus. e agora? Aí foi onde eu falei com o homem da portaria, né? Perguntei se teria algum caminhão que iria descer para João Pessoa. Ele disse, agora não, só amanhã de manhã. Aí eu, rapaz, vou ter que dormir aqui na rua. Eu me lembro que tem aqueles caminhões, né, que eles tiram a parte Tá. da frente. Fica só a carreta, né? Fica Porque só é o cavalinho e a carreta. Pronto, aí eu deitei ali embaixo. Aí fiquei ali embaixo, deitado. Nesse dia até choveu. Foi a primeira vez que eu dormi na rua. Aí fiquei ali embaixo e esperei até amanhecer, nem dormi direito. Aí quando amanheceu, eu lembro que fui falar lá com o porteiro direcionou eu para um caminhoneiro, e o caminhoneiro foi Trouxe. e trouxe. Pagou o meu almoço, Olha Foi aí. mesmo, meu Deus Foi. do céu. Deus cuidando de Mateus. pagou o meu almoço, nem conhecia, não conheço, não sei Nem o nome. quem mas- é, não sei nem o nome, nem lembro. Só sei que me levou, Chegou em João Pessoa. cheguei em João Pessoa, desci ali nas Três Lagoas, ali perto ali da entrada do Bairro das Indústrias, desci ali e fui subindo em sentido 8-0. Oitizeiro. Aí peguei um ônibus, no tempo dava para entrar por trás, né? O Aquele motorista famoso pula-roleta. deixou- Exato. Olha. Aí entrei por trás, Pastor conhece. Exato. Tem cara que pulou muita roleta, pastor. pulei de maio. Ó, Meu tô Jesus, dizendo. glória. Continue aí. Aí entrei por trás, né? E rapaz, bateu aquele pensando, caraca, eu tô voltando pra casa. Aí entrei dentro do ônibus, fui pra integração. Na integração no tempo era de graça ainda, Sim, hoje porque já é o pago. já parava. Aí entrei e desci nem perto de casa, porque como era ameaçado, As ameaças. eu, rapaz, não posso descer pra lá pra baixo agora não, mas eu vou já deixar ciente que eu tô em Mandacaru de novo. Aí a casa do meu irmão, o segundo mais velho, é fora da área de Na localidade de risco. lá. risco, entendeu? Aí foi onde eu vou pra lá, pra casa do meu irmão. Lá a minha família vai saber que eu já tô em João Pessoa e vão ficar sabendo. Aí foi quando eu cheguei na porta da casa do meu irmão e eu lembro que a avó dele tomou um susto. Ele também tomou um susto. Oxê. Tá fazendo Tô o que por aqui? aqui. Apareceu. Aí ela deixou eu entrar e fiquei lá. Fiquei 2 dias lá. 2, 3 dias lá, morando na casa dela, dormindo, né? E nesse tempo, no dia que eu cheguei, eu fiquei pensando, e a igreja? Vou ter que procurar a igreja. E fui atrás de uma igreja. Aí, na esquina, tinha e tem uma igreja que ela abria toda terça-feira, só que nesse dia ela não abriu. Meu Deus do céu. E eu pensando, eu tenho que ir para uma igreja, ou católica, ou evangélica, não Mas eu importa. tenho que ir. Eu tenho que ir. E se ele não falou qual era, então eu tenho que ir. Não especificou nenhuma. E eu pensando nisso, eu vou para a igreja. Aí não tinha. Aí foi onde, tipo, não achei nenhuma igreja. Aí bateu o pensamento de, tipo, desistir, não ir atrás. Parou, não vou atrás, tá bom, já deu. A chama ia se apagar. Já tava se apagando já. Aí no outro dia, quarta-feira, eu sentado no sofá da casa do meu irmão, do nada um hino da harpa tocando. Eita glória. Meu Jesus. Epa. Eu Lembra conheço. Qual foi ainda? Lembra qual foi ainda? Lembro não. Lembra não. Mas eu conheço. Não, deve ter sido o número 15, homem. Oh, quão cego andei. Também pode ser. E Porque esse é o- perdido vaguei. Porque eu lembro, Continua. porque lá na casa de recuperação, a primeira, tinha culto todo dia, né? Então eu lembrava dos hinos da harpa. E quando começou a tocar o hino da harpa, eu, rapaz, isso é aqui perto. Quando eu botei a bermuda, aliás, a calça, eu saí na esquina não, em frente da casa, e eu dei de cara assim, Com com culto. o Ar culto, livre. ar livre. Eu achei aqui mesmo. Aleluia. Jesus. Aqui é a igreja A aqui. igreja veio até a mim, meu Deus. Aqui é a igreja aqui. Pronto, aí foi quando eu entrei,
Sentei, quando eu sentei, eu lembro que me acolheram, né? Falaram comigo. Só que Deus já tomou alguém já em profecia, falando lá pra mim, fazendo promessa, e eu, rapaz... E falando coisas as quais batia, Só entendeu? você sabia. Exatamente. E até hoje eu até considero esse irmão como um pai meu na fé, porque me ajudou bastante ele. Presbítero Abimeleque. Me ajudou bastante na caminhada ele. Tem um filho dele que também me ajudou bastante como jovem. E foi aonde... Então, nesse dia você confessou Jesus? Foi, nesse dia. Então, com essa fala aí, querido, de Mateus, vai ao ar agora o jornalzinho, pastor Leandro. Tá lascado Satanás. Assiste aí, ó. E na manchete de hoje, irmã está completando aniversário de 30 anos. E aí, como de costume, seus pais, seus amigos sempre lhe parabenizam. Mas nesse dia, resolveram fingir que esqueceu. E aí ela foi lá na casa dos seus pais, perguntou se lembravam que dia era hoje. Ninguém deu muita bola. Foi nos amigos, ninguém deu muita bola também, mandou tchau, foi-se embora. E ela chegou na igreja, toda desconsolada, e foi orar. Senhor, esqueceram de mim, meus pais, meus amigos. Não, Senhor, não se esqueça de mim. E aí tinha uma senhora do lado escutando, mas ela não viu. Ela lá, terminou sua oração, seu lamento. Vem a senhora dar um pulo e diz: assim diz o Senhor, teus pais, teus amigos esqueceram de ti, mas eu, seu Deus, não te esqueci. E ainda digo mais, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. E ainda digo mais, é big, é big, é big. Tá lascado, Satanás. Tu tem cuidado no que tu escuta por aí, viu? Que maravilha, glória a Deus. Então, E foi assim que o diabo se lascou. se pastor. lascou em banda. Mateus foi para um lado, foi para o outro, mas voltou para a terra aonde estava a ameaça para se encontrar com o Rei da Glória. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? É assim que Deus Na faz. terra da tua humilhação. É o local da dupla honra. Eu me lembro que a minha família entrou em desespero, né? Quando... Soube que Voltou. Mateus estava de volta. Meu Deus. Porque a minha avó ficou preocupada, os meus tios também do mesmo jeito. Meus irmãos ainda era novo, não entendia tanto, mas tipo, causou aquele medo na família todinha. Vai acontecer alguma coisa de novo, o Mateus vai voltar a fazer as mesmas Andar de coisas, novo. vai fazer besteira. E até o povo da rua mesmo, tipo, caraca, Mateus voltou, Meu Mateus Deus. tá vivo. Tipo, foi uma surpresa para todo mundo. E até quem me ameaçou já estava sabendo. E o medo não era nem da minha parte, era da parte da minha família. Porque quando eu aceitei Jesus, pastor, eu não sei o que aconteceu, que do nada eu fui tomado de uma fé que não vai acontecer nada. Glória a Meu Deus. Não vai Acredito. acontecer nada. Aí a minha avó ficou tão preocupada que dizia: não, você vai voltar para onde você estava. Eu dizia: mulher, vai acontecer nada Deus não. está me guardando. Vai acontecer nada comigo não. E eu me lembro que eu dormia tranquilo. Minha família não deixava eu sair de casa sozinho, com medo, porque onde eu morava era área de risco, né? Passava Isso. tanto uma facção quanto a outra. Então, de certa forma, Mateus, você não vai sair daqui sozinho não. Você não vai sair daqui sozinho. E Mateus disse: não, eu não estou sozinho mais não. Na verdade, eu nunca estive só. Era tanto medo, pastor, que meu irmão, ele tinha aceitado Jesus comigo. Nesse tempo aí que eu aceitei Jesus, várias pessoas aceitou comigo. Só Glória de a ver eu aceitando. Meu Meu Deus. Jesus. Meu irmão aceitou, o irmão do meu, Transformação. o primo do meu irmão aceitou, outras pessoas também aceitou. E eu me lembro que a avó do meu irmão, ela como é o nome? Ela dizia para meu irmão não ir para a igreja comigo. Porque Dizia: a qualquer medo. momento. olha, não vá para a igreja com Mateus, porque se vierem matar Mateus, Meu Deus. ele vai querer colocar você na frente Meu Deus. para não matarem ele. Isso
martelou tanto na cabeça do meu irmão que o meu irmão acabou saindo da igreja. Se desviou. Hoje está do mesmo jeito que eu era, porém eu acredito que Jesus vai Em nome de Jesus, resgatar, eu creio. porque tem promessa de Deus. Então, nesse tempo aí, minha família se desesperou, todo mundo se desesperou, só que eu estava tomado de uma fé que eu pensava comigo, não vai acontecer nada não. Tu estava no Salmo 91, né, Mateus? Aquele Debaixo. que habita no esconderijo do Altíssimo. Estava debaixo das asas dele. Glória. Aí foi onde eu fiquei tranquilo. A minha avó ainda me levou lá no conselho tutelar. Eu, não vai acontecer nada não. Isso ninguém com vai que fazer idade? Já nada. estava com 18? Já estava com 17. Estava com 17 já para ia chegar fazer para 17. Eu ia fazer 18, isso. Estava com 17. Então, confessou Jesus naquele culto. Era numa igreja ou foi no meio da rua? Foi dentro de uma garagem. Ah, e foi em uma garagem. Foi como um ponto de pregação. Inclusive, eu fui o último a aceitar Jesus nesse ponto de pregação, porque tinha toda quarta-feira. Depois que eu aceitei, depois de algumas semanas, parou. Meu Deus, era só para te encontrar. Que só amor é esse? E isso pela Assembleia de Deus Missão? Isso na Assembleia de Deus. Então, quase 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos. Mas desse dia que aceitou Jesus, não desviou não. Desviei não. Firme, constante, buscando a presença. Com certeza. Mateus, e aquele sentimento lá, cara, de eu vou matar quem fez isso com minha mãe? Rapaz, qual foi o momento que você disse, encontrei a libertação? Eu acredito que Jesus fez a limpeza, sabe, no meu coração. Porque hoje eu penso diferente do que aconteceu. Não no sentido do tipo de eu querer fazer justiça com minhas próprias mãos, de eu querer fazer alguma coisa hoje. Eu acredito que se eu ver o rapaz que fez o mal com a minha mãe... Soube quem era o rapaz ou não? Soube. Porque no tempo, pastor, eu me lembro que foi a mandado de uma mulher para assassinar minha mãe. E quem mandou foi essa mulher e eu conheço o filho dela, sabe? Conheço o filho dela, que é filho do rapaz que fez. E eu me lembro que quando eu estava envolvido, eu pensei, eu vou matar esse menino. Eu vou matar esse menino, o filho dela, que é filho dele, e ele vai vir atrás e eu vou pegar ele. Eu me lembro que eu tinha esse pensamento também. Passou isso pela minha mente algumas vezes, sabe? Antes de sair de João Pessoa. E hoje, quando eu vejo o filho dele... Hoje o filho dele olha para mim com admiração. Ele não sabe. Sim. Meu Deus. Mas eu sei, sabe? Eu sei. Se ele já te admira sem saber, né? E ele me admira porque ele vê eu pregando e quer também pregar. Glória a Deus. Tá entendendo? E hoje quando eu olho para ele, eu, rapaz, velho. Como Deus muda o cenário. Exatamente isso. Onde tinha um sentimento de vingança. Deus disse, eu sou a vingança, né? Porque está na Bíblia, Glória né? a Deus. Aqui a vingança vem dele. Então, com isso você descansou. Não, a vingança vem do Senhor. É Ele que é a balança fiel. É Ele que é a justiça realmente verdadeira. Então, de tanto buscar se aproximar de Deus, esse sentimento de vingança saiu de você, que você nem percebeu, né? Porque é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí hoje tu tá ganhando vidas para o reino, pregando. Que é um grande pregador, pastor. Verdade. É um jovem cheio da presença que quando prega eu mesmo digo assim, eu largo o microfone para ele pregar facilmente. E não, rapaz, se tá eu e Mateus quem prega, não, Mateus, né? É isso, pastor. E eu quero fazer uma pergunta a Mateus agora, pastor Alain. Porque com toda essa história aí que Mateus nos traz, de superação, depois de saber, né, tudo isso quando jovem, quando um pré-adolescente, na verdade, perdeu sua mãe. E eu faço uma pergunta agora, Mateus. Quem é o Mateus de hoje? Quem é esse Mateus hoje, convertido, transformado pelo Espírito Santo de Deus? Como Mateus se vê agora, com 24 anos de idade, pregando o Evangelho, como o pastor Alain falou, né? A gente admira muito a sua maneira de pregar.
esse dom que Deus lhe deu. Então, muito precioso isso, esse dom que Deus te deu. Quem é Mateus hoje? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho um cara de quem foi desse mundo, Não. eu tenho um jeito, Há um brilho aí. Não. Que... então isso já resume, sabe, Glória a Deus. o que eu fui e quem eu sou hoje. Porque já teve pessoas que chegou para mim, pastor, e disse, rapaz, tu parece filho de pastor. Meu Deus. E eu, oxe, por quê? Tu tem jeito, tu tem cara, tu... Tem postura. E eu fico pensando, caraca, Jesus mudou tudo Glória isso em a mim. Deus. Porque quem olha para mim hoje nem imagina que eu tive esse passado tão turbulento, tão aprofundado em droga, em bebida, em prostituição, em diversas outras coisas, sabe? Então, o que resume é isso. O Mateus de hoje, na verdade, é o Mateus transformado e liberto, né? Exatamente. Porque a gente vê, pastor Alan, que Mateus ele foi curado mesmo interiormente, porque a gente não vê gíria, não vê jeito nenhum, né, nele. A gente não pode dizer que Mateus nunca foi um menino na vida do crime, na vida das drogas, né? A gente fica querendo duvidar, né? Mateus, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mateus, que conselho dá para esta geração de hoje? Essa garotada aí da tua idade, dos seus 18 aos 24 anos, 25, que ainda estão iludido neste mundo das drogas, de uma falsa liberdade, né? De achar que tá curtindo a vida, de um cara que teve uma vida tão pregressa, né? De tantas dores, mas hoje que encontrou o brilho. O que dizer para eles? Que só Jesus ele pode lhe libertar. Só apenas Jesus. Porque o mundo ele não tem nada a oferecer. Não tem nada. Por mais que a dor seja grande, por mais que a decepção seja grande, por mais que as perdas sejam grandes, não tem nada a oferecer. Porque a gente quer tampar as dores, o vazio, justamente com essas coisas, as quais são entretenimento. Só que é o entretenimento esse que leva para o inferno. São prazeres momentâneos, né? Exatamente. E isso não vai lhe levar a lugar nenhum. Só Jesus ele pode salvar, pastor. Maravilha, glória a Deus. Considerações finais. Estamos aí chegando ao fim de mais um ReviverCast, com esse grande testemunho de muitas dores, né? Sem a presença do pai, né? O pai na cadeia, sem a presença da mãe, infelizmente, tirado a vida de uma forma tão precoce e tão brutal, mas tinha tudo para se perder num submundo do crime, mas Deus chegou e resgatou. Então, pastor Leandro, considerações finais, em seguida Mateus, para a gente dar por encerrado. Amém, pastor Alan. Eu quero expressar minha gratidão, primeiramente a Deus, né? Também ao meu pastor Alan, que sempre está conosco aqui nesse ReviverCast, e dizer, povo de Deus, que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Quero te dizer que, assim como Mateus venceu as dores internas, venceu aí o caminho a qual ele declarou, né, que vivenciava, o caminho do crime, das drogas. Então, nesse final desse ReviverCast, eu quero te dizer que Deus, ele pode sim fazer um milagre na tua vida. Nem assim, Mateus? É verdade. Só Deus pode realizar, né? Aquilo que nós precisamos. Glória a Deus. Só Deus. Porque eu lembro que eu não tinha como sair, sabe? Eu nunca imaginei sair da vida errada. Eu nunca imaginei saindo. Eu me lembro que eu tinha um sonho e era de bombeiro. E eu me lembro que eu falei para um rapaz que era companheiro meu. A gente levou vários livramentos junto, assim, em meio dos negócios, né? E eu lembro que eu cheguei para ele e disse, cara, eu tinha um sonho e era ser de bombeiro. E quando eu disse isso para ele, eu complementei dizendo,
O meu sonho era salvar vidas, ser bombeiro para salvar vidas. E hoje eu estou aqui querendo tirar a vida. Meu Deus. E quando eu aceitei Jesus, pastor, eu me lembro que eu estava subindo uma ladeira e o Espírito Santo falou no meu coração: tu tinha sonho de salvar o corpo. Meu Deus. E eu te farei pescador de homens. Aleluia. Aleluia. Tu vai ganhar almas para meu reino. Então, o meu desejo era ganhar vidas, salvar o corpo, e Jesus me deu a oportunidade de ganhar pessoas para que elas tenham vida, e não só vida no corpo, e sim vida no espírito. Aleluia. E vida eterna. Exatamente. Então, é isso. São as minhas considerações finais. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esse podcast e abençoe também você que está ouvindo, e que Deus fale com vocês e toque aos seus corações. Maravilha, glória a Deus. De bombeiro da terra para bombeiro celestial, nosso 10º episódio de RVCast. Recebe as bênçãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as mais ricas e doces consolação e comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre a tua família hoje e até o arrebatamento da igreja. Quem crê e concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.